Durante essa semana eu estive estudando a palavra e eu quero dividir com vocês o que o Senhor falou no meu coração nessa manhã. Por isso, nós devemos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 3, aonde se revela essa história que é muito conhecida e somente relatada nesse Evangelho. Então hoje, talvez nós tenhamos, e é tão tremendo essa passagem de Nicodemos, porque ela é muito teológica, e é muito tremendo que aqui está tão explícito nessas palavras, porque hoje nós teremos, quem sabe, até mesmo um pouco de aula teológica aqui nesse lugar. Porque Nicodemos, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo ao seu redor. Vocês vão ver que era um homem que tinha muito conhecimento, um príncipe de uma sinagoga, conhecedor da palavra, mas ele não conseguia ver além do que os seus olhos estavam vendo. E isso que é muito tremendo e fantástico. E é lindo, talvez não é tão linda a sua história como começa, mas é linda como ela termina, e é poderosa como termina a vida de Nicodemos. Não a sua vida, mas o final da passagem que conta a sua história relatada dentro dos evangelhos. Para isso vamos ler essa passagem que já traz aqui praticamente no final, quem sabe um dos versículos mais importantes de toda a teologia, João 3,16, que diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu ao seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. Interessante que essa passagem está tão importante, tão explícita, tão conhecida, ela está nessa passagem. Então vamos ler o capítulo 3, verso 1 até o 16. Eu quero que você preste bastante atenção, porque os detalhes são muito importantes, a qual nós estaremos tratando nessa manhã. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu, disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos. Eu quero repetir isso, irmão. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos, e não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode sentar, por gentileza. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, devido ao nosso tempo. A leitura fala muita coisa. Eu quero destacar dentro dessa leitura que nós tivemos, alguns pontos que são importantes para entender essa palavra. É muito importante entender, e para isso entender melhor, teria que se ler todo o capítulo, os 39 versículos do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que trata do que é um fariseu. O texto e o subtítulo daquela passagem diz a censura de Jesus aos fariseus. Aqui nessa palavra é clara, diz que Nicodemos era um fariseu. E o que era um fariseu? E também diz que ele era um príncipe. Que era um príncipe para um judeu? Primeiro, o príncipe de um judeu era uma pessoa extremamente respeitada e rica financeiramente, de uma família conhecida dentro de todo o cenário em que é relatado. Quando você vai pesquisar um pouco mais sobre a vida de Nicodemos, ela não é somente relatada nos evangelhos, e sim na história dos judeus é encontrado e é falado desse príncipe, uma pessoa extremamente respeitada dentro da sua sociedade, que possuía um cargo de extrema confiança e uma posição muito importante dentro da sociedade, e rica. Esse era Nicodemos fora da igreja, e também era um homem religioso, vamos dizer, e vamos usar aqui uma nomenclatura, vamos dizer que fosse um crente também, um teólogo muito respeitado, porque era um fariseu, ele participava de uma sinagoga, do sinédrio, era uma pessoa extremamente respeitada também como um teólogo, um conhecedor das leis de Deus, e ainda mais, ele era um homem que, quem sabe, dirigia uma sinagoga, a sua palavra, ou se trocando hoje, nos dias de hoje, um pastor presidente de uma congregação, e ainda mais, ele tinha o direito de um voto dentro de todo o sistema religioso, que era o sistema judaico da época, uma pessoa também extremamente influente e respeitada em todo o cenário da igreja. Então você pode imaginar já e fazer, quem sabe hoje, se você olhar para os dias de hoje, quem sabe a palavra que saía da boca de Nicodemos estaria no Instagram, por exemplo, ou na internet, sendo acelerado, compartilhado. Quando você colocasse a lupinha do teu telefone, já estaria aparecendo ali, quem sabe, Nicodemo com as suas palavras. Agora o fato é que o outro lado da moeda é encontrado no capítulo 23, do posicionamento que Jesus via o fariseu. E quando você lê, ele começa a relatar: vocês fariseus são pessoas que sentam nas primeiras cadeiras da igreja. Vocês fariseus são pessoas que fazem grandes orações, e fazem, quem sabe naquele dia, faz oração para ficar postando, faz campanha para ficar postando. Vocês são pessoas completamente posicionadas, que à parte estão tirando dinheiro das viúvas, e não se estão preocupando com o que realmente se deve preocupar. E eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o que acontece logo no versículo 1. É muito interessante que diz a Bíblia que nós lemos, que aquele homem, um príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus à noite. Ele chegou para conversar com Jesus à noite, quem sabe porque ele tinha vergonha, ou ele não poderia ser visto, porque os fariseus e os escribas, eles criticavam a Jesus e aos seus discípulos, pela maneira em que eles se posicionavam, pela palavra que eles pregavam, pela obra, pela maneira que eles faziam as obras. E quem sabe aquele homem, ele não queria ser visto, porque queriam falar dele.
O que eu olho para Nicodemos, era um homem extremamente religioso, conhecedor da palavra, só que com um coração frio, um coração cauterizado. Evangelista Pascoal, um homem que a rotina do dia a dia da religião, a sua rotina como um fariseu, como um líder, como um homem que fazia obra, quem sabe não tinha tempo mais para ter intimidade com Deus, porque eram tantas reuniões. Porque se eu olho para o cenário de Nicodemos, eu imagino um cara extremamente atarefado, cuidando do seu trabalho, cuidando da igreja, cuidando de tantas coisas, um teólogo com tanto conhecimento bíblico, mas como uma alma apagada. Um homem que a religião tinha matado em toda a sua doutrina e em toda a sua rotina. Porque eu vejo um homem que chega para Jesus de noite pedindo socorro, e um homem que era mestre, ele diz: mestre, o que é que você tem de diferente? Eu vejo um homem extremamente sedento para algo novo de Deus. E na verdade, meus irmãos, é que às vezes nós entramos numa rotina tão grande dentro do Evangelho, parece que as coisas são tão rotineiras, são tão naturais, que a gente se esquece de buscar ao Senhor na sua essência e na sua intimidade. Aquele homem, ele vai buscar o Senhor à noite, num particular. Tem horas, irmão, que nós temos que realmente nos dobrar, sair da nossa cadeira de posicionamento, a nossa cadeira religiosa. Às vezes a gente tem que tirar a mão do instrumento, do microfone, para pedir socorro. Eu vejo aquele homem com tanta teologia, com tanto dinheiro, com tanto conhecimento, pedindo socorro para Jesus. Então Jesus começa a falar para ele. Ele diz: o que é que você tem de diferente, Senhor? E o Senhor fala: é simples, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Mas como posso eu entrar no ventre da minha mãe? E tem vezes, irmãos, que você olha para o teu cenário e você fala: eu quero recomeçar minha vida. Se eu tivesse a oportunidade de voltar à minha infância, eu queria fazer tudo novo. Não é assim? Tem vezes que você olha para o teu passado e você diz: eu queria fazer tudo diferente. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu teria feito tudo diferente. Mas ele não entendia, porque ele estava cego em todo o seu conhecimento doutrinário. Porque tem vezes, irmãos, que você acha que você já sabe tudo da Bíblia. Você já foi profeta, você já foi pregador, você orava e você viveu um museu cristão. Você se transformou num museu cristão. O que é isso, pastor? É uma pessoa que viveu do seu evangelho do passado. Tem pessoas que você senta e não tem nada novo para contar de Jesus na sua vida. Ele vive das glórias do passado. Isso é um museu. E dentro das igrejas de hoje, por causa da religião, da doutrina, da doutrina e do posicionamento, tem pessoas que viraram túmulos evangélicos, mortos, cheios de conhecimento dentro da igreja. Era Nicodemos. Então o Senhor, ele dá uma letra. Ele fala assim. E aqui tem duas coisas tremendas. Primeiro ele diz: na verdade eu te digo que você tem que nascer de novo para ver o reino. E logo em seguida ele fala: você tem que passar pela água e o Espírito para ter o reino. Uma coisa é você ver,
outra coisa é você ter. Nicodemos, com todo o seu conhecimento, já não conseguia mais nem ver o mundo espiritual. Era tanto conhecimento que ele vivia o mundo de hoje. Então ele fala: você tem que morrer na tua carnalidade e você tem que viver no Espírito. Porque para ver o reino, para ver o mundo espiritual, a tua carne tem que morrer. E para a tua carne ter que morrer, a Bíblia nos ensina, e é muito clara, dentro do seu evangelho. Eu vou ler para vocês aqui, irmãos, passagem. Efésios capítulo 5, se você quer abrir comigo, porque capítulo 5 antecede o capítulo 6, que é aquele tão famoso, e seja revestido de toda a armadura de Deus e coisa assim. Só que você vai ver uma coisa no capítulo 5, lá no verso de número 26, era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Porque às vezes, irmãos, a gente sabe tanto de Deus. Olha para mim aqui, já, se você depois que você achou, a gente atende tanta gente na igreja, e uma coisa que eu vejo é que as pessoas, elas vão entrando numa rotina religiosa e parece que o seu coração volta a endurecer. E às vezes as pessoas começam a terem atitudes dentro da igreja que elas não conseguem perceber que são brechas para o diabo entrar e arrebentar com a sua vida. Como nós falamos aqui na oração de ontem, pela manhã, o diabo, ele vai querer arrebentar a tua cabeça. É a tua cabeça que ele vai querer cortar. Ele vai querer derrubar você, porque se ele derruba você, ele derruba toda a tua casa junto. E a única maneira do diabo entrar dentro da nossa vida é fazendo que com a gente volte a ser carnal e volte a pecar. Eu não estou dizendo que Nicodemos estava em pecado, porque a Bíblia não diz isso. Só estou dizendo que muitas vezes a gente está dentro da igreja e está vivendo a carnalidade, mas o fato é que Jesus disse: você tem que, quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. Então eu entendo que Nicodemos, naquele momento, Jesus estava olhando para ele e está falando: cara, você tem que mudar, você tem que deixar de viver esse mundo que você está vivendo aqui. Então ele fala: primeiro você tem que começar a ver de novo o mundo espiritual. Ou seja, ele tinha perdido toda a sua sensibilidade espiritual. Porque eu sei, quando a pastora Kelly estava louvando aqui, e eu viajei naquele segundo hino que ela disse, que ela cantou, louvou aqui, que fala da palavra, aquele tão lindo, tão grandioso ele é, que é um hino do Hillsong. E eu viajei, porque eu milhares de vezes ouvi esse hino, indo para Assunção viajando, e falando com Deus, e sentindo a presença, e me derramando sozinho dentro do carro, vivendo momentos que eu nunca vivi dentro de um culto. Quantas vezes eu conto, eu já contei isso aqui, quem sabe algumas vezes, de que eu quero viajar sozinho. Muitas pessoas me falam: pastor, me leva contigo para Assunção, você não quer companhia? E às vezes eu fico constrangido, mas naquela hora eu falo: não, eu vou só, porque ali eu tenho horas e horas para estar com o Senhor, coisa que aqui durante o dia eu não tenho, eu não consigo muitas vezes. E eu fiz uma viagem. Uma coisa é você ver, e você, quando você começa a ver o reino, você sente o reino. Sentir. Eu sei que tiveram pessoas aqui dentro que durante aquele louvor maravilhoso não conseguem sentir, porque estão anestesiados. E eu olho para Nicodemos e eu vi uma pessoa anestesiada espiritualmente. Então o Senhor diz: nasce da água e do Espírito. Efésios capítulo 5, no verso de número 26 diz: para a santificar, purificando com a lavagem da água e da palavra. Você só vai conseguir ser purificado, mudado, transformado, e para isso entra algo da teologia que é extremamente poderoso,
que dentro da teontologia nós vemos o caráter de Deus sendo revelado, e uma das faces do caráter de Deus a ser revelada, e a mais importante, é a santidade. Porque a Bíblia é clara em nos dizer que quem não tiver santidade não entrará no reino dos céus. A segunda posição que dá Jesus para Nicodemos é entrar no reino. E quando eu olho para a igreja de hoje, sem crítica a nenhuma denominação, e isso a gente pode se incluir dentro, é que hoje a igreja não prega mais santidade. Em cima dos púlpitos existe muito mais carisma do que caráter. É muito mais importante hoje que o pregador seja bonito, bombadinho, que tenha uma boa palavra, que pregue, que eu seja abençoado. Faz quanto tempo que você não abre o teu Instagram e você não ouve uma mensagem de santificação, e que diz que se você não parar de pecar, o teu destino é o inferno, e que se você não mudar a tua posição carnal hoje, o teu destino é juntamente com toda a turminha daquele que tem os chifrinhos. Faz quanto tempo? Porque você só quer ouvir que você vai ser abençoado. E eu disse esses dias para o pastor Américo, a diferença é que hoje o centro do culto deixou de ser Deus. E em toda mensagem coach e dessa grande quantidade de pregadores carismáticos, eles pregam que o homem é o centro do culto. Toda mensagem é para o homem. Não. E eu louvo a Deus, pastora Kelly, por todos os hinos que você cantou aqui em cima desse altar, porque exaltado foi o nome do Senhor Jesus, e sempre o nome dele tem que ser exaltado, e sempre o nome dele tem que ser o centro do culto. Então ele está dizendo, a santificação, ela vem através da palavra. Se nós não pregamos uma palavra que transforma a sua vida, ela não vai te tirar do pecado. E eu não encontrei em nenhum capítulo da Bíblia que revela tanto a face do caráter de Deus, como o capítulo 5 do livro de Efésios. Ele traz 5 ou 6 faces do caráter de Deus reveladas. Por quê? O capítulo 5, ele começa, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era o que estava escrito no capítulo 5, desde o verso de número 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nicodemos estava cego, não conseguia ver, por isso que ele disse, uma coisa é que eu falo e outra coisa é que eu vivo. Nós lemos isso na passagem anterior, quando Jesus fala para Nicodemos, uma coisa é você falar, outra coisa é você agir e testificar. Nós temos que testificar como cristãos a face do nosso Senhor. Sede, pois, imitadores. É muito interessante quando você lê o capítulo 12 do livro de Hebreus, a partir do verso de número 14, Jefferson, é muito tremendo, porque ele fala, segui a paz com todos e santificai, o que eu disse, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Mas sabe o que é muito interessante? Não é esse versículo, é o que segue. O escritor aos Hebreus começa a falar do problema que é você não dar atenção à santificação, porque quando ele segue, ele diz e ele fala de Esaú, que se prostituiu, que se fornicou, que vendeu a sua primogenitura. Vocês conhecem a história de Esaú, dizendo que ele não deu valor para as coisas de Deus, estando dentro da casa de Deus, Fábio, e tendo promessas. E aí ele relata e segue dizendo que depois Esaú tanto chorou, tanto buscou, mas já não teve mais tempo. Nós não podemos brincar com a santificação e com a promessa que está de Deus sobre nossas vidas, e não existe maior promessa do que a do reino.
O Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor, Ele vai te prosperar, o Senhor, Ele vai te curar, mas a maior promessa que nós temos é a eternidade com Cristo. E depois não adianta chorar, está na tua Bíblia. E o capítulo 5 ele diz: andai em amor. A outra face do caráter de Deus é o amor. De tal maneira amou Deus ao mundo. O Senhor revela o seu amor. Agora, por que, se Jesus me amou, se uma face do caráter de Deus é amor, por que eu não amo? Por que eu permito que o ódio tome o meu coração? Por que há tanta vingança dentro do meu pensamento? Andai em amor, como também Cristo vos amou. Aí ele continua dizendo, olha só no verso 3: mas a prostituição, toda a impureza, a avareza, e ainda no meio entre vós, isso não convém que os santos andem, nem em torpeza, nem em parvoíce. O que é parvoíce? Idiotice, banalidades. Tem pessoas que brincam dentro da igreja com as coisas santas de Deus. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê que o culto era santo, a preparação era santa, as coisas de Deus eram separadas, eram santificadas. Nós, como cristãos, nós temos que entender que as coisas de Deus são santas. O altar é santo, a igreja é santa, você é santo, o teu filho é santo, a tua esposa é santa. Porque muitas vezes homens querem que as suas esposas se vestem, pastor Américo, como prostitutas dentro da igreja. Porque eu tenho que me vestir de uma maneira sedutora. Se eu sou santo, se eu sou separado para Deus. Mas ele termina dizendo: mas a nossa vida tem que ser com ação de graça, outra face de Cristo, a graça. A graça é uma face de Deus derramada sobre nós que nos traz esperança. A graça é que nos transforma, o seu Espírito Santo é que nos enche da sua alegria. Ei, você tem que transbordar graça. Tem pessoas na igreja que estão sempre morrendo. Ela está sempre açoitada e acorrentada pelo diabo, sempre reclamação, nada está bom, nunca está contente com as coisas que Deus dá. Não, nós transbordamos graça de Deus. Hoje não está bem, mas o Senhor é comigo no meu momento de angústia, eu transbordo graça. A face de Deus é revelada. Porque não sabeis disso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra herdará, não entrará no reino. As pessoas hoje têm brincado com o diabo na prostituição, na pornografia, dentro da igreja. Porque ele acha que ele é um queridinho de Deus. Ele acha que vai chegar no último dia, a hora que vai ter um assalto, que ele vai receber um tiro, ele vai dizer: Senhor, me perdoe, eu vou para o céu. Porque são facetas de engano. Não, porque no último dia o ladrão na cruz foi salvo. Sim, mas foi a oportunidade que ele teve, ele não perdeu. Agora nós temos inúmeras oportunidades dentro da igreja e estamos brincando com o evangelho. Assim, lá no verso 8 ele fala: porque no outro tempo você era trevas. 5:8 escute isso. Porque em outro tempo você era treva, mas agora você é luz. Antes você caminhava como esses outros, não, mas hoje você é luz, você já não caminha mais como as trevas. O caráter de Deus mudou a sua vida. E ele diz assim: mas agora sois luz e andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito e ele revela o caráter de Deus, é verdade, é bondade e justiça. Cadê a bondade do crente? Hoje você passa por alguém, você vê uma mulher trocando um pneu,
mas a tua pressa não deixa você parar e expressar uma bondade para ajudar alguém a trocar um pneu. Você vê alguém empurrando um carro sozinho numa subida e você não para ajudar. Aonde que está a bondade? Você vê alguém passando necessidade e o teu coração é tão endurecido, com tanta religiosidade, com tanta falsa doutrina, que as expressões do caráter de Cristo já não estão mais dentro de nós, assim como passou com Nicodemos. Bondade e justiça. Parece que hoje toda justiça tem que ser para nós, porque nós só somos injustiçados, porque nos posicionamos como coitados. Não, nós somos fazedores de justiça, nós somos justos com as pessoas que estão do nosso lado. Esses dias eu pedi um extrato para uma pessoa, para a gente fazer um acerto de contas. E quando eu olho o pastor Américo naquela conta, eu falei, não pode ser. Eu falei, eu devo mais. Era 90 mil reais a menos. Eu poderia simplesmente falar, não, é a conta dele, ele deve estar certo, e eu estou errado, eu vou pagar 90 mil reais a menos. Mas o Espírito Santo fala no meu coração, confere, porque ele está errado. Eu disse ao Espírito Santo, vai me dar muito trabalho conferir tudo isso, levantar todos esses comprovantes. Confere. E eu comecei comprovante por comprovante. E eles tinham lançado 2 vezes 2 pagamentos que somaram 90 mil reais. Eu ligo para o rapaz e falo, a sua conta está errada, eu te devo a mais do que você está dizendo, 90 mil reais. Tem um ditado no mundo que diz assim, que a oportunidade faz o ladrão, mas eu digo, a oportunidade faz você mostrar quem verdadeiramente você é diante de Cristo e diante da sociedade. Justiça. As pessoas hoje só querem tirar proveito das outras. Dentro da igreja tem pessoas que têm a capacidade de comprar e não pagar e dar uma de bobo, de que esqueceu de pagar. A face do Senhor é justiça. Seja correto, seja justo, seja um reflexo de Cristo aonde você pisar a planta dos teus pés. Verdade, termina o versículo dizendo. Eu tenho que terminar. Verdade. Tem pessoas que têm a cara de pau de mentir dentro da igreja. Irmãos, eu tenho uma excelente notícia para você. Nós não fazemos parte dessas pessoas, e nós estaremos com as portas abertas no reino do céu, porque nós iremos refletir a verdade da face de Cristo. Nicodemos estava cego. Nicodemos estava dentro da igreja vivendo a carnalidade. Ele tinha que nascer de novo e ser purificado novamente pela palavra, pelo poder da água da palavra, para poder entrar no reino dos céus. E ele não conseguia ver. E aqui eu quero terminar, o Senhor traz 2 metáforas. No verso de número 8 ele fala do vento. Irmãos, tem coisas que no mundo espiritual você não vai ver, é por fé, mas você vai sentir. Abre o teu coração e começa a sentir de novo ao Senhor. Começa a buscar Ele para você sentir. E para isso só há um remédio: o jejum, a oração, um coração santificado e a tua entrega no particular. O caminho que pegou Nicodemos era o correto. Ele foi ter um encontro em particular com Cristo. Você vai ter que sair da tua zona de conforto, vai ter que fazer como Nicodemos, buscar Jesus na noite, na madrugada. Você precisa voltar, e você sabe que você precisa voltar, porque antes você buscava e agora você não busca mais. É porque você está como Nicodemos, congelado espiritualmente num sistema.
A palavra diz, no verso de escute isso, meu irmão, isso aqui é tremendo. Ele diz, mas é necessário que quem estava no céu, o Filho do Homem, desça, e que seja pendurado no madeiro, assim como Moisés fez com a cobra que colocou numa estaca. Capítulo 21 do livro de Números conta essa história. Aqui eu finalizo. Diz a Bíblia nessa história, o capítulo 21, que o Senhor usou como uma comparação, porque ele diz, Nicodemos, você está sentado numa cadeira de Moisés e você não entende? Será que você está tanto tempo dentro da igreja que você não consegue entender o que está acontecendo? Você não está sentindo mais o vento do Espírito em você? Ele diz, é como aconteceu com Moisés. Sabe o que aconteceu? Teve um momento da história que o povo de Deus era tão reclamão, tão insatisfeito com Deus. No livro de Números, quando estava no deserto, era tanta murmuração, era tanta reclamação, era tanta coisa que já estava tão enojado o Senhor, que diz que o Senhor enviou cobras no deserto. E as cobras começaram a picar esses homens, e os homens morriam. Então esses homens chegam para Moisés e dizem, Moisés, nos salve. Então o Senhor diz para Moisés, não ora por eles. Não é você que vai orar. Pega um madeiro, faz uma cobra de bronze, coloca eles de pé, e cada vez que eles forem picados pela cobra, eles olhem para aquela cobra, e a cobra os sarará. Irmãos, e como Jesus disse, aquilo era uma analogia já do que seria feito com o Senhor. Ele seria pendurado com o madeiro, e toda cura está através de Jesus. Entenda uma coisa, existem hoje dentro da igreja e fora da igreja uma quantidade gigantesca de cobras picando os filhos de Deus, mas a tua esperança está naquele que está pendurado no madeiro. A tua esperança é você olhar para ele, e Nicodemos entendeu perfeitamente o que era aquilo, se entrega aos pés de Cristo. Por quê, pastor? Porque a história termina aí. Não, a história não termina aí. Quando você olha para a Bíblia, lá no capítulo 7, você vai ver Nicodemos no sinédrio, numa cadeira de julgamento, com uma voz ativa dizendo, esse homem não tem culpa do que vocês estão acusando. E ele diz assim, como é que vocês podem julgar a Jesus dessa maneira, se vocês não o conhecem? Diz a Bíblia, capítulo 7, aquele homem conheceu a Jesus na sua intimidade. Aquele homem saiu de toda a sua zona de conforto e conheceu a intimidade de Jesus. Ei, meu irmão, você tem que conhecer a sua palavra, você tem que conhecer os ensinamentos de Cristo, você tem que ter contato com a sua história, você tem que viver com Ele para entender o que Ele tem para transformar na sua vida. E se você não se posicionar como Nicodemos, eu tenho uma triste notícia, pode ser que o teu fim não seja o que você quer. Ele tinha intimidade, e mais, Pascoal, capítulo 19 de João, Jesus estava morto, e diz que José de Arimateia e Nicodemos foram pegar o corpo de Jesus, e ele pagou um preço grande. Diz a Bíblia que Nicodemos pagou um preço para ter o corpo de Jesus, e diz que ele pegou especiarias. Ele e José de Arimateia colocaram especiarias no corpo de Jesus e colocaram dentro do túmulo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser uma geração de Nicodemos que se preocupa com o destino do corpo com Cristo. Nós temos uma geração que tem que passar especiarias no nosso corpo. Nós temos que nos purificar, nós temos que nos limpar,
Nós temos que estar preocupados com a morte de Jesus, com o destino, porque através da morte de Cristo houve ressurreição, e através da ressurreição há esperança. Através da ressurreição nós estamos aqui hoje celebrando essa Santa Ceia, porque a nossa esperança é entrar no reino, como ele disse. Nós temos que ser uma geração que se preocupa com o nosso destino, não viver o hoje, viver o amanhã. E nós conhecemos qual será o nosso fim, e é ali que você tem que apontar: a cruz, a ressurreição. E somente aqueles que estiverem santificados com Cristo entrarão no reino dos céus. Se coloca de pé. Pode ser que você entrou hoje aqui nesse lugar, ou você que está me ouvindo, e se identificou com Nicodemos. Quem sabe você entrou aqui hoje, você que está me ouvindo, dizendo: pastor, eu estou estagnado, estou parado, eu já não exerço mais o meu ministério, eu desisti, eu parei, eu estou ferido, eu estou machucado, todo o sistema conspira contra mim. Dentro da minha casa é tanto problema que eu já não consigo mais sentir Deus. Há tanta corrupção em minha volta, no meu trabalho, nas pessoas que estão em mim, que eu acabei me deixando contaminar por esse sistema. Foram tantas palavras que você ouviu, que você era o centro de tudo, e agora que tem um pastor desconstruindo isso, dizendo que você não é o centro, que ele é o centro, dizendo que você é a menina dos olhos de Deus, mas você não é o centro do universo de Deus. Você ouviu que de tal maneira Jesus te amou, que Ele deu a vida dele, para que você tenha a vida eterna. Você consegue ter noção desse amor? De alguém que deu a vida por você. Você teria coragem de dar a vida do seu filho pela vida de outro? Que amor é esse? Que amor incondicional. Sabe o que é você ter a esperança da vida eterna? A sua palavra nos garante. Nicodemos não perdeu a sua oportunidade. Nicodemos abriu mão da sua cadeira, da sua posição, de todo o sistema, para ter intimidade com Ele. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele quer você de novo na sua intimidade. Tem algo novo para te entregar. O teu fim não é hoje. O Senhor vai te usar para te defender. Nicodemos se colocou de pé e disse: eu conheço esse homem. Se colocar de pé diante de um sinédrio, enquanto todos apontam, ele diz: não, esse homem não. Eu tenho intimidade, eu sei o que ele é, eu sei quem ele vai ser, eu sei que minha salvação vem dele, porque ele disse: o que tem em ti, Jesus, é algo de Deus. Em Jesus está toda a fonte do conhecimento e da sabedoria, e o Senhor quer te jogar isso. Eu quero que você coloque aí a sua mão aí onde você está. Eu não conheço a sua vida, mas Ele conhece a sua vida. Eu quero que você dobre a sua cabeça agora. Eu não sei o que foi que esse mundo te feriu. Eu não sei o que os homens te fizeram. Mas uma coisa eu sei, que Ele está te dizendo: eu te amo e nasce de novo. Você antes não tinha entendido, mas agora as vendas dos seus olhos cairão no nome de Jesus. O Senhor vai quebrando toda corrente, toda palavra lançada, toda ferida na alma. Pai, quem sabe há quantas pessoas aqui que estão estagnadas, paradas, paralisadas pela essa vida e por um sistema. Mas Pai, a Tua palavra ela é única, ela é purificadora, ela é transformadora, assim como nós lemos.
Por isso, Pai, arranca a venda dos olhos agora. Arranca esse coração de carne, de dureza, de pedra, e coloca o teu coração de carne, Senhor. Senhor, coloca de volta a sede do primeiro amor. Coloca de volta, Senhor, a vontade de te buscar na madrugada, de sentir a tua presença, de ficar afastado das coisas desse mundo e da carnalidade que todo dia aparece em nossa frente. Seja por um telefone, seja por palavras, seja por situações que o diabo coloca pratos em nossa frente para que nós possamos cair. Nos fortaleça nessa manhã, Senhor, e nós estamos aqui rendido aos teus pés, Pai. Que essa palavra, e assim como foi dito e está escrito, ela é purificadora e santificadora. Que essas pessoas não saiam daqui da mesma maneira que elas entraram, e que o teu grande amor toque o profundo da sua alma e arranque essa alma das prisões que o diabo tem feito. Toda corrente, toda prisão, toda algema seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu apresento cada vida que está aqui hoje, e cada vida que me ouve, Senhor, pela internet ou por as ondas desse rádio, aonde possam chegar agora. Visita a casa, visita a intimidade de cada um deles, pelo poder que há no nome de Jesus. E todos dizemos amém.